Olá, sejam muito bem-vindos aqui no podcast Divã Delas. Hoje o assunto, gente, para quem está separando, o recomeço. É interessante ou não? É bom ou não? Dói? Dói muito. Aqui na bancada, a minha amiga doutora Elizabeth Machado, Océria Mars e a terapeuta Valéria Ruiz. A nossa convidada, ela é muito bacana e a gente estava falando sobre o recomeço e a espiritualidade. Eu quero que você fale sobre isso agora. Ok. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. E é isso, né, Edna? Você começou dizendo sobre os recomeços, que são fáceis, são difíceis. Eu acho que todo recomeço é muito difícil. Mas eu sempre digo o seguinte, José, é muito importante a gente lembrar que fechar ciclos não é fracasso. E importante também, tanto quanto a gente também relembrar que nós precisamos nos preparar para abrir novos e lindos ciclos na nossa vida. Então, recomeçar precisa também de um preparo. E antes, um pouquinho, a gente estava conversando, né, sobre espiritualidade. E eu estava comentando com as meninas o quanto, para mim, isso está completamente interligado. Todos os meus movimentos estão sempre muito interligados. E os recomeços não poderiam ser diferentes, né? Então, você fechar um ciclo de uma relação, não importa ela se foi namoro, casamento, quanto tempo durou, mas é uma história, né? E fechar esse ciclo realmente sempre, ou pelo menos a maior parte das vezes, é desafiador. Olha, muito interessante. E aí, Elizabeth, o que você acha? Muito interessante, eu já passei por 2 separações, né? Diga-se de passagem, não quero passar por uma terceira. Mas na semana passada, Valéria, nós falamos sobre é possível ser feliz sozinha, e eu vou fazer uma pergunta complementando isso. É possível ser feliz depois de uma separação? Eu gostaria de escutar o teu olhar. Sim. Sobre isso. Elizabeth, eu acho assim, primeiro a gente tem que entender, né, qual que é a concepção de felicidade para cada um. Acho que essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Para mim, a concepção de felicidade é colecionar o maior número de momentos felizes na vida. Então, sim, é possível ser feliz após o casamento. Agora, como eu atendo, eu escuto muitas mulheres buscando a felicidade fora, no outro. Alguém tem que me fazer feliz. Sim. Aí eu acho que é importante você colocar ali uma lâmpada laranja, se não vermelha, e tomar muito cuidado. Porque é possível ser feliz, mas ninguém vai te fazer feliz. É possível você reencontrar a felicidade dentro de você mesmo. É por isso que você falou da espiritualidade. É esse olhar, né, dentro da alma. Primeiro o seu espelho. Não é isso? Sim, com certeza. Eu acho que a espiritualidade a gente, né, pode aprofundar muito aqui, né, Edna, falando sobre várias questões, muitos aspectos em relação à espiritualidade. Porque cada pessoa entende a espiritualidade também de uma forma e às vezes tem uma conotação muito religiosa que não é meu caso. Então, acho que isso é o começo para a gente começar a falar sobre as questões da espiritualidade, mas não seria só isso, né? Dá para a gente aprofundar muito, talvez, quem sabe um dia assuntos. Né? Um podcast específico, né? Eu passei por uma separação muito difícil. Eu levei assim uns 6 anos para eu ter um outro relacionamento, não é? Porque eu acho que você que como terapeuta você deve ter encontrado assim, várias mulheres que separaram e elas se culparam pelo relacionamento. Eu tive essa síndrome muito séria. Além de idolatrar meu ex-marido, eu também me culpava totalmente pela separação, esquecia totalmente. O que a gente pode fazer? Se você pode dar dica para as mulheres que passam por isso? Sim. Porque na época eu lembro assim, que eu demorei demais para recuperar, não é? Exatamente por causa disso, pela idolatração com o meu ex e por me sentir culpada totalmente pela separação. O que a gente pode fazer assim para evitar essa culpa, para tirar esse peso de que não é culpa da gente, né? Numa relação são 2, não é? Sim.
Eu acho muito interessante essa pergunta, assim. E me vem muito algo que é diferente autorresponsabilidade e culpa. Então, normalmente, as pessoas entram nesse campo da culpa. E a culpa traz aquela sensação de que você fez errado, acabou-se e que você não tem saída. Sim. Quando você se autorresponsabiliza, aí você abre portas e janelas. Porque, ok, pode ser que eu fiz algumas coisas erradas. Sim, com certeza fizemos, como você bem disse, né? Tem sempre uma parcela de cada um. Dá para falar que às vezes um teve uma parcela um pouquinho maior que o outro? Sim, porque cada situação, cada relacionamento é de uma forma, né? Mas independente disso, quando você troca a culpa por autorresponsabilidade, você começa a sair desse lugar e entender o que eu posso aprender com as coisas que eu não fiz, que não deram muito certo, ressignificar e fazer diferente da próxima vez. Faz sentido isso para você? Total. Então é isso, acho que a dica seria essa. Valéria, o amor só encontra o seu significado no momento da separação? Você concorda com isso? Edna, o amor encontra o seu significado? É, você pode me falar um pouquinho mais? Porque quando a pessoa separa, é que ela percebe que ela ama o outro. Muitas vezes a pessoa separa e fala... Ela acha que não ama mais, mas quando separa, ela percebe que ela ama a sua companheira, entendeu? O seu companheiro. Uhum. Então, o amor, o significado do amor, muitos só conseguem perceber quando separa. Tá. Aí eu vou trazer um pouquinho, né, do que eu falo para você, que eu sempre me baseio dentro da espiritualidade. Eu acho que nós estamos engatinhando ainda, né, em níveis de evolução. Então, nós estamos aprendendo o que é amor. E é outra confusão imensa que a gente faz. Às vezes a gente acha que ama, mas nós temos apego, nós temos carência, nós temos uma série de coisas e verdadeiramente amor muitas vezes não é, né? Então, quando às vezes a pessoa separa e fala, nossa, agora que eu enxerguei, talvez é porque ela estava ali tão emaranhada no desgaste da rotina e ela não conseguiu ter espaço para perceber o sentimento que ela tinha por aquela pessoa. Aí, ok, eu nem vou falar que é amor, mas talvez, né? Aí eu não sei, aí teria que avaliar cada caso também. Mas vamos dizer que daí ela perceba que realmente ela gostava daquela pessoa, aquela pessoa fazia bem, era uma boa companhia e tal. E ali, né, na rotina, no emaranhado, ela não conseguiu achar espaço para perceber aquilo. Aí a hora que ela sai daquilo, né, da rotina, aí ela consegue achar espaço para perceber isso. E isso acontece. Então, por isso que muito eu atendo casais, e quando os casais chegam, eu falo, vamos entender aonde vocês estão primeiro, para ver para onde vocês querem ir, porque de repente a relação já acabou há muito tempo e as pessoas vão arrastando por uma série de motivos. Numa coisa que não vai dar em nada, né? Exatamente. E assim, e aí eu não estou falando, o casal hétero, não, o homoafetivo, né? Estou falando de casais. Então, às vezes, as pessoas não percebem que a relação, às vezes, já acabou e ele está ali, né, segurando, sabe-se lá por quê. Tem N motivos. Ou às vezes não, às vezes a rotina é tão desgastante, cada um está passando por coisas tão difíceis que não consegue olhar para a terceira pessoa, como eu costumo brincar, que é o relacionamento. Porque dentro de um relacionamento a dois, de novo, seja casamento ou namoro, eu acredito que a gente tem que dar atenção para 3 pessoas. Para cada um dos cônjuges e para o terceiro, que é o próprio relacionamento. O que isso significa? Você vai ter autonomia. Cada um tem autonomia e individualidade, mas em algum momento os dois precisam alimentar aquele terceiro ser que é o próprio relacionamento. E às vezes a gente vai vivendo tão no automático que a gente esquece de alimentar esse terceiro ser. Entendi. Valéria, eu atendo na área de família, né? Então eu atendo vários casos e muitos deles assim são as mulheres saem, semana passada a gente até falou desse assédio moral e elas saem muitas vezes assim destruída. Qual a orientação que você daria para essas mulheres que sofreram um assédio moral e estão saindo de não vamos falar nem do assédio moral, saíram de um relacionamento por qualquer motivo que foi assim,
o marido arrumou uma outra novinha, quis trocar, ou porque sofreu um assédio moral, algum motivo que ela saiu, mas ela está saindo muito machucada, entendeu? Onde aquele marido, igual a Alcélia falou, talvez ela idolatrava, ela nunca imaginou que fosse separar, de repente aconteceu, o marido chegou a pedir uma separação, então ela está muito machucada. O que ela deve fazer a partir daí para ela começar a se reconstruir, ressignificar? Então, eu não sei se a resposta que eu tenho vai agradar a maioria, tá? Eu gostaria de passar essas orientações, inclusive para meus clientes que estão assistindo, que passam por essa situação, que elas ficam perdidas, muitas não conseguem tirar aliança, ficam com vergonha de ir na panificadora, como é que ela vai dar satisfação para o outro? Eu tive muitas clientes assim, que não iam no shopping, ou se iam de aliança, uma loucura isso, né? Mas assim, Beth, por que eu brinquei isso, né? Porque eu acho que a primeira coisa é, sim, a gente tem que acolher a nossa dor, não é desvalorizar a nossa dor, a gente tem que acolher, mas eu vejo muitas pessoas se vitimizando, e é aí que mora o grande perigo, porque não é sobre o outro, é sobre você, o que o outro fez, como ele agiu e tal, diz sobre ele. E tudo bem que ele tem uma certa responsabilidade a partir do momento que vocês tiveram um acordo, mesmo que não foi explícito, mas implicitamente a gente faz vários acordos, né? Inclusive de monogamia. Sim. Mas assim, aí a pessoa, ai, coitada de mim, olha o que aconteceu, papapá, e fica naquela vitimização. Então assim, acolha a sua dor, mas não fique só acolhendo a sua dor o tempo todo, né? Lembre-se de parar de se vitimizar e falar: qual que é a minha responsabilidade, não minha culpa, sobre isso aqui? E agora, o que eu posso tirar de aprendizado e daqui para frente fazer o que da minha vida? Mesmo porque a grande parte das mulheres, elas acabam se anulando, até por uma questão de cultura, dessa sociedade que ainda é extremamente machista, patriarcal. E aí a gente tem uma série de questões aqui que impactam realmente, verdadeiramente, esse posicionamento da mulher. Mas assim, olha então para o que você gostaria de ter feito e nunca fez durante esse casamento, sabe? Começa a olhar para você como ser humano. Eu vou te confessar um negócio que você particularmente já sabe, porque eu já falei algumas vezes para você, que é minha amiga pessoal. Mas assim, eu fiquei muito assustada quando eu me separei, depois de 19 anos de casada, uma hora que uma pessoa veio me perguntar qual era o meu prato predileto. E eu não sei. Eu falei, gente, eu não sei o que eu gosto. Eu me perdi de mim. Sim. Ah, o que você gosta de passear? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Eu pensava, gente, eu não sei. Eu sei que eu sou a mãe da Bia e do João Vitor, que eu era a esposa do fulano, que o meu trabalho... Mas e a Valéria? Tirando todas essas camadas, quem é você, independente de todos os papéis que você exerce na sua vida? Então, eu acho que a partir do momento que você tem esse olhar, sabe, ajuda muito a você fazer essa ressignificação e aí sim você fechar bem aquele ciclo, e isso é uma forma, né, de se preparar para abrir novos e lindos ciclos na sua vida, e isso não significa necessariamente que seja uma outra parceria amorosa, né? Tem tantas outras coisas que fazem bem na vida, né, gente? Então é o seguinte, né? Na separação a mulher tem que ver o melhor, si mesmo. É isso, né? Sim, né? Eu acho assim que, se a gente parar para pensar, né, Edna, eu acho que tudo no fim é sobre nós, né? As pessoas estão na nossa vida, não é por acaso. Então, assim, o que eu posso aprender com aquilo? Eu costumo brincar, assim, uma historinha, né? A Beth tem filha, eu esqueci o nome da filha. Isabela. Isabela. Então, se eu perguntar para você, Beth, come para saciar a fome da Isabela, é possível? Claro que não. Mas se a mãe dela tem coisa que você mais ama na sua vida, e como você não pode comer para saciar a fome dela? Isso é dela. Porque não dá para os outros fazerem o que só nós podemos. Exato. Entendeu? Então Valéria, é isso. eu tive, assim, durante a consultoria de imagem, né, você também age ali um pouco como terapeuta. Com certeza. E a gente estava comentando isso antes de você chegar, que eu tive algumas clientes que elas
elas separavam, quando era a separação que era o marido que queria, né, separar, ela não, né, então ela buscava ali uma imagem, ela sempre vinha para mim procurando uma imagem, meio que, principalmente quando era traição, era uma menina mais nova, ela querendo mudar, fazer uma mudança de imagem drástica, e eu já sabia, eu já estava vindo nessa estrada, que isso não funciona, sabe? Não funciona. Então, quando elas vêm com esse pedido de mudança de imagem, é uma carência que eu considero uma carência que, sabe, de uma pessoa. Ela precisa, talvez não só da volta do marido, mas de ter uma pessoa ali com ela. O que você acha que, no caso desse, de uma mulher... Eu acho que você já até meio que respondeu essa pergunta, que é você olhar para si, você, né, procurar o que você gosta, ver coisas, olha mais para você mesma, né? Mas eu queria trazer isso aqui, porque até mesmo para as mulheres que, né, estão passando por isso agora, e não ir com essa ideia de mudar essa imagem drasticamente, porque não funciona. O que você acha disso? Então, eu acho assim, que a mudança de imagem, né, também a gente tem que entender, você está mudando para o outro ou para você? Né? Nesse caso era pro explícito, outro, né? Que era para o outro, né? Para poder conquistar o outro, para mostrar para o outro que você estava boa tanto quanto aquele buscou fora, enfim. Então, assim, aí de novo, né? Isso nunca vai resolver, porque não é sobre o outro, é sobre você. Essa é a primeira questão. E aí depois, quando você olha para o espelho, quer mudar a você, aí eu acho que a gente também tem que começar a se perguntar o quanto essa mudança externa está refletindo a minha mudança interna. Né? Porque o mais importante é a gente olhar o que está dentro. Porque Sim. a partir do momento que você muda dentro, automaticamente você muda fora. Não é que eu não seja a favor da pessoa fazer mudanças para que ela possa olhar no espelho e se sentir bem. Não é isso. Sim. Eu acho que super vale e isso também reflete internamente. Mas eu acho que essa reflexão do interno para o externo, ela é mais, assim, mais efetiva, sabe? Tanto é que acho que nós 4 aqui podemos afirmar isso, e aí vocês me digam se com vocês também já aconteceu. Às vezes você olha uma pessoa que ela nem é muito dentro dos padrões estéticos, né, cobrado pela sociedade. E ela chega uma pessoa magnética, né? Ela começa a conversar, tá todo mundo em volta e tal, você fala, caramba, que... né, sex appeal tem essa pessoa, né? Então você vê que aquilo é por dentro, porque assim, e aí isso revela na nossa energia, aí de novo, né, vai reverberando. Não, é tão por dentro que no final de uma consultoria de imagem, elas já não têm tanta ansiedade, já não buscam tanto essa coisa de voltar com o ex, sabe? Elas já no final já estão fazendo planejamento para a vida delas, não é? Porque, né, você vai passando por um processo ali de estilo, de um monte de coisas que elas vão, sabe, olhando para dentro de si e vão se descobrindo. E no final, elas já não têm mais essa, sabe, essa ansiedade para voltar com o ex, talvez até para um novo, né, um novo relacionamento. Sim, e o primeiro relacionamento que tem que existir, né? É da gente com a gente mesmo. Exato. Porque, assim, os outros a gente pode despedir e falar até logo, muito obrigado. Agora, de você não se despede, né, gente? A gente agora, não dá o que não tem, né? Não. A gente tem que estar cheio para poder dar alguma coisa. Tem uma ouvinte que mandou uma pergunta aqui. Toda separação é triste. Ela guarda a memória de tempos felizes ou de tempos que poderiam ter sido felizes. E nela mora a saudade. Como lidar com as nossas emoções, com essas emoções? Tá, como é o nome dela? Bárbara. Bárbara. Então, Bárbara, assim, eu não sei se eu penso exatamente como você. Eu não acho que toda separação é triste. Eu acho que a sociedade impôs um pouco isso pra gente. Né? Ah, nossa, é um fracasso, você fracassou, por isso que você separou. Não, se a gente começar a olhar que, sim, a vida é feita de ciclos, e que a gente pode fechar ciclos agradecendo todas as coisas que foram boas, ressignificando as coisas que foram ruins,
e vamos tocar em frente. Porque se a gente olhar para a natureza ela está em mudança o tempo todo. Quem é que falou para nós que nós temos que ficar estático em absolutamente tudo? Isso não significa que eu não acredite em relações que possam, né, durar para uma vida inteira bem. Porque também durar para uma vida é diferente que durar uma vida inteira bem, né? Então, assim, eu acho que para você olhar para essas emoções é olhar para isso com gratidão, sabe? Olhar e falar, olha, quantos momentos maravilhosos que eu tive e teve momentos que não foram bons, eu vou ressignificar isso, foram aprendizados, porque se cada uma de nós aqui, eu tô com 50, não sei vocês, mas eu acho que a gente tá mais ou menos na mesma faixa. 50 a mais. 50 por aí. 50 a mais. Então eu acho assim, todas nós aqui, com a maturidade que a gente for olhar a nossa história para trás, independente dos nossos relacionamentos amorosos, nós não tivemos coisas boas e coisas ruins, né? Momentos felizes, momentos desafiadores, difíceis, de dor e tal. Então, isso faz parte da vida. Então, se o seu casamento teve alegrias e tristezas, é normal. É normal. Agora, se o seu casamento teve só alegria, eu acho que você fantasiou isso. Né? Porque a vida é isso, ela é dual. Isso não é só com o marido, né? Ainda bem, né? Eu acho que com qualquer pessoa, eu sempre digo isso, que com qualquer pessoa que você divida o apartamento, que seja uma amiga, que seja filho e mãe, qualquer pessoa que você está dividindo ali, depois deles adultos, né, dos filhos, eu acho que não existe isso, porque são dois indivíduos, né? Cada um com a sua personalidade, com a sua, né? Eu acho que essa coisa de dividir, sabe, o mesmo teto e tudo, tem seus, sabe, suas divergências. Isso que é o lindo, né, gente? Isso que é o lindo, porque, e aí, de novo, olhando para esse lado da espiritualidade, né, quem gostaria, acredita na ascensão, você olhar assim, se você é um treino, é um laboratório, se você não consegue entrar em uma sintonia, pelo menos de 1 a 1, como é que você vai entrar em sintonia de amor e de tudo que a gente precisa para uma relação com uma humanidade inteira? Então, as relações, para mim, são laboratórios. Mães com filhos, pais, e o relacionamento amoroso principalmente. Então, eu acho que é sobre esse olhar. É lindo ver essas nuances que você vai dançando e vai aprendendo e vai entendendo, vai se melhorando. São espelhos, né? Porque a gente sozinho, às vezes a gente não enxerga as coisas que a gente precisa mudar. Aí quando você vê no outro, né, aí você fala, só que normalmente as pessoas apontam, esse é o seu defeito. Não, isso é o que tem em você que você enxerga no outro, e sozinho você não enxerga só de você. É aquela história de ter 4 dedos apontando para você, né? Pode falar. Eu vou trazer uma pergunta. Na realidade, eu já sei várias respostas, sei que tem como pontuar tudo, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que é muito comum. A pessoa separou e ela diz, nossa, meu casamento não deu certo. É possível, após esse casamento, encontrar a metade? Ela diz, né? Depois que eu separei, não deu certo. Será que eu ainda vou encontrar a minha metade? Pois eu não acredito muito nessa mensagem, né? Alma não cheia. deu certo, ficou casada há 20 anos, né? Não, e o detalhe, ela ficou casada, tipo assim, uns 20, 30 anos, né? Aí fala, meu casamento não deu certo. E depois fala, será que ainda é possível encontrar a minha metade? Olha, eu vou dizer, pode pontuando. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, Beth, eu acredito em relações de 2 inteiros, para começo de conversa. Quando uma pessoa fala, eu fiquei 20 anos e meu casamento não deu certo, eu vou olhar essa pessoa e falo, eu acho que tudo ela responsabiliza fora e nada dentro. Então você pode observar que normalmente essa pessoa, o trabalho dela não deu certo porque o chefe dela não presta, porque o negócio que ela escolheu não era, e aí as pessoas, o tempo que não está bom, é o governo, ela sempre terceiriza a responsabilidade. E aí nada na vida dela dá certo. Porque desde o momento que você não consegue gerir a sua evolução, a sua autorresponsabilidade para fluir na vida, não
aí você vai achar que nada vai dar certo para você mesmo, E porque deu não é certo. sobre o outro, Mas né? deu certo, 20 anos. Deu certo, porque será que você é burra? Ou então Desculpa. você ficou infeliz 20 anos. Né? Pelo amor de Deus, as pessoas falam pra mim, É, nossa, que- que pena que não deu Mas- certo. Pra gente, eu fiquei 19 anos, você É, acha que eu sou burra? sem mesmo? dar certo, deu né? certo. Agora, Depois de 19. E aquela mulher que ela separa, mas, sabe, ela não consegue desvincular do antigo parceiro. Como que essa... E ela fica uma pessoa até chata, né? Porque ela só fala naquilo. O cara, ele é maravilhoso, ele é isso e aquilo, tem 1000 defeitos, né? É um casamento que você olha, a pessoa fala, você percebe que é um casamento, foi um casamento infeliz, mas ela não sai desse casamento. Ela separa, mas ela não sai desse casamento. O que você falaria para essa mulher? Então, a gente tem que entender, né, Edna, que parece muito louco, mas tem muitas vezes que a gente gosta de sofrer, né? Porque a gente tem ganhos secundários. Isso, eu não sou psicóloga, mas um pouquinho de estudo dentro da psicologia tem bastante explicação para isso. Então, a pessoa, mesmo que seja inconscientemente, ela se liga em algo que traz um ganho secundário. Então, por mais que eu estou sofrendo, mas o que alimenta ali internamente nela é muito mais confortável do que o que ela está vendo racionalmente, que é um sofrimento. Então, ela fica nesse looping. Nesse sofrimento, né? Contínuo. Contínuo. Né? E aí, ela vai ficar enquanto... posso contar mais uma historinha aqui? Pode. E deve. Vou pegar um exemplo aqui. Eu conto uma historinha que uma mulher foi fazer um ano sabático. E aí ela foi visitar um grande mestre que ela acreditava e tal, e começou a conversar com ele, e um cachorro dele do lado, ele chorando e tal, e ela começou a ficar incomodada. E lá nas alturas, né, dessa conversa, ela falou: mestre, não quer ver o que seu cachorro tem? Ele falou: não, tá tudo bem. Aí continuaram a conversa, ela muito incomodada, ela parou de novo e falou: não, eu não aguento mais. Vê o que o seu cachorro tem, porque aí a gente continua a conversa. Ele falou: não, mas eu sei o que ele tem. O que ele tem? Ele está sentado em cima de uma bola cheia de pregos e de espinhos. E aí ela fala: ué, mas você não vai tirar ele de lá? Aí o mestre responde: quando a dor for insuportável, ele mesmo levanta e sai. Então, somos nós, né? Nós vivemos sentadas em cima das nossas bolas de espinho e de pregos, todos nós seres humanos, não só nós mulheres, e a gente só vai levantar a hora que a dor estiver insuportável. Então, cada um tem o seu processo, né? O seu tempo, o seu momento. Eu só faço uma complementação dessa história para a gente tomar cuidado, porque quanto mais tempo a gente fica, as feridas ficam mais profundas, e aí elas ficam mais difíceis de serem curadas. Bem, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho várias coisas aqui. Manda ver. Você está olhando o celular aí? É porque eu acompanho o Instagram dela, então eu vejo Eu ia fazer uma pergunta, eu falei assim, deixa eu passar a doutora ela Elizabeth. traz muito conteúdo bacana, muito. Né? E um deles está muito relacionado ao casamento, diz respeito ao sexo. Me fala sobre o sexo no casamento. Olha, você quer perguntar alguma coisinha específica ou você quer um geralzão? Não, de repente, assim, a falta... Não, do geral, fala o geralzão, tá. Porque eu poderia pontuar várias coisas aqui que porque algumas também pessoas acreditam. tem relações que o sexo ele é travado, né? A pessoa não percebe que em 4 paredes e ela é casada com seu parceiro, pode tudo, não é? Então a mulher ela tem o seu pudor, né? E às vezes o homem também ele tem o seu pudor também com a mulher. Não é? E eles não se abrem, não é mais ou menos isso? Também a né? falta, enfim, o excesso, a falta. O que você fala? Por isso que eu falei que é alguma coisa, tem tanta coisa. Depois a gente faz um podcast só sobre isso, e as pessoas mandam as perguntas. Eu fiz uma formação em sexologia, mas assim, eu não atuo, né? E assim, eu fiquei muito surpresa, foram 2 anos, e foi muito interessante para mim, porque eu vim de uma família muito desconstruída, dentro dos padrões normais, né? Eu achava que eu sabia alguma coisa, que eu era desconstruída sexualmente e tal, porque eu nunca tive nenhum tipo de tabu. Mas eu percebi que, de fato, em primeiro lugar, nós não temos educação sexual, que isso é gravíssimo, na minha forma de ver, né?
E a gente fala sobre sexo na escola, que é uma coisa mais fisiológica do que qualquer outra coisa, né? Depois eu fui estudar Tantra, mas o Tantra original mesmo, né? Não o Neo-Tantra. Fui estudar um pouco de Tantra. E aí, o que eu pude perceber? Que por a gente não ter essa educação sexual, a gente entende o sexo de uma forma muito rasa também. Mas o coito, né? Então, o coito é o orgasmo. E o sexo, na verdade, a gente deveria falar sobre sexualidade e não sobre sexo. E aí o casal entra num outro nível, num outro mais sobre patamar da intimidade, relação. né? Entre o casal. Mais sobre conexão. Entende? Mais sobre conexão. Primeiro, que é o vou falar... Tantra, né? O Tantra não precisa nem da penetração, né? Então, o Tantra também é uma outra história. É uma energia, mas... longuíssima, né? Que não vou... É muito longo. Não dá. O Tantra é uma coisa... E polêmica, inclusive, Isso. né? Porque tem várias vertentes, Tem várias né? nuances. Tem várias vertentes. Mas assim, qual que é o maior órgão do corpo humano? Maior? O fêmur. Sei. A gente esquece, né, gente? É a pele. A É pele. mesmo, a pele. Gente, E o mas a gente quanto aprende na que- sexualidade a gente utiliza a pele. E o quanto O toque, É o verdade. cheiro. é importante dentro de um ato sexual. Entende? Só por aí deu para entender? Como Sim, o não, buraco mas é bem continua. mais embaixo. Continua. No relacionamento, no casamento. Vamos voltar um pouco Então, no se casamento. as pessoas tivessem educação sexual e pudessem olhar para a sexualidade e não só para o coito, já seria uma grande evolução. Mas como a gente ainda não tem, então às vezes as pessoas ficam. Aí a gente vai esbarrar em religião, em crenças religiosas, Barreiras, né, desses- várias de crenças que vêm da família, em crenças que vêm da sociedade. Eu já escutei amigas minhas falando, olha, eu tinha vontade de fazer uma posição X, meu marido falou, isso é só uma prostituta que faz. Sim. Oi, hello! Ai, tem tanto tabu, não Né? é? É tanto tabu. Então, assim, o gente. que eu poderia dizer? Gente, vai estudar sexualidade, vai entender o que a sexualidade, não o sexo, pode fazer para o seu casamento. Entende? E aí, se está a falta, se está muito, ou se está pouco. Vai junto com o seu parceiro, procura um profissional, vai olhar para isso com mais naturalidade. difícil. O doutor Liberdade, né? João Batista Lencastre Veiga, ele diz sempre, né? Gente, pelo amor de Deus, chega de tabu. Para com tabu, né? Se abre para sua mulher ou para sua esposa, né? Aliás, para o seu marido. Então, chega, sabe? Sexualidade não pode, o sexo não pode ter tabu. Ele Eu acho fala que a muito gente isso. entra, né? Desculpa te interromper. Não, Tá. Eu acho que a gente entra muito nessa questão aí, de novo, a gente vai voltando tudo para si, né? O quanto você, às vezes, tem dificuldade de se colocar em vulnerabilidade para o outro, né? Sim. Porque a intimidade, não só dentro de um ato sexual, mas o quanto você olhar dentro dos olhos de uma pessoa, às vezes é intimidador. Eu fiz um exercício, estou prestando serviço para algumas empresas, falando sobre 4 pilares do relacionamento, né, dentro das empresas, que é algo bem inédito, né? Sim. Edna? E está muito legal. Eu fiz um exercício com eles essa semana, né? Eram 40 colaboradores, e aí eu fiz um exercício que eles precisavam fixar o olhar e cruzar o olhar ali na dinâmica. Gente, foi muito revelador. Mas isso entre os funcionários? Entre os funcionários. Que as pessoas choraram. E às vezes muito barulho, muita risada. E depois eu silenciei e falei, vamos entender o que aconteceu aqui? Né? É a dificuldade dessa conexão das pessoas, porque elas têm medo de se colocar em vulnerabilidade. Sim. Olha quantas pessoas conseguem falar olhando diretamente dentro dos teus olhos. É raro. E essa vulnerabilidade dentro com o casal, no sexo, eu acho que tem muita coisa ali também, principalmente da mulher, quando ela tem talvez uma barriguinha caída, um peito, então eu acho que ela se limita muito, não é?
nas empresas, como você está trabalhando agora, eu acho que também tem muito essa coisa de como ele está ali no trabalho, tem muita competição, tem muita... um querer parecer mais do que o outro para ter uma promoção, não é? Eu acho que tem muito, assim, essa coisa de realmente não se soltar para não ficar vulnerável. Sim, não é? A gente o tempo todo a gente fica tentando, né, se proteger. E aí tá, né? Quanto mais você se protege, mais exposto você está. Quando você aprende a olhar para dentro de si e se colocar em vulnerabilidade, claro que tudo tem um limite, né? Mas se colocar em vulnerabilidade, você vai criando conexões com as pessoas. E isso leva as relações para um outro nível. Entende? Doutora Valéria, aquela mulher que ela sempre foi vitimada, no sentido de o homem nunca respeitou, sempre foi uma pessoa sem educação, né? E ela separa, e ela traz o medo do recomeço. O que você sugere para essa mulher que passou por uma relação tóxica, né? E ela tem que recomeçar, mas ela tem tantos medos, né? O que você falaria para ela? Então, porque um renascer muito difícil, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem, né, eu gosto muito da pirâmide de Maslow, né? Que ele fala das necessidades básicas, né? E que a nossa necessidade de ser amado, aceito e pertencente, ela está ali na base da pirâmide. Então, é óbvio que se você viver um relacionamento abusivo, isso vai, principalmente dependendo de todo o histórico que a pessoa traz, ou da infância, ou de outras encarnações, tudo isso vai ficar mais pesado ou menos pesado, né? Então, eu entendo que é muito difícil. Mas eu, particularmente, acredito que a gente tem que começar a ter coragem de olhar para si mesma. E quando eu falo isso, é você olhar e falar o seguinte: ok, eu fui vítima, mas as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Isso mesmo. Concordo. Entendeu? Então, eu em algum momento aqui eu aceitei. E o que eu faço então agora para não aceitar mais? E aí o caminho é o autoconhecimento. É você saber qual é o seu limite, para mostrar para o outro o seu limite, o que realmente te faz bem, o quanto você aceita as coisas porque é uma carência sua, e tá tudo bem. A gente tem processos, né? Como diz a professora Lúcia Helena Galvão, que eu adoro, né? Ela fala sem pressa e sem pausas. Isso aí. Isso é importante que você falou, a questão da sem pressa, porque muitas vezes essa mulher, ela sai, ela já quer partir para um relacionamento, que muitas acostumam com a rotina familiar, né? Então ela já quer partir para um outro relacionamento, que são mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Aí ela fala: nossa, eu pequei porque meu marido falava, eu era frígida, eu era isso, eu não era boa de cama, enfim, algum momento ela escutou isso, tô dando esse exemplo, ou alguma outra situação, e ela sai em busca disso. Então ela começa, uma avalanche de informação, que ela não sabe nem onde está o limite dela, e começa a experimentar praticamente de tudo. Gente, isso causa tantas feridas emocionais que eu tenho percebido, sabe? Sim, até um excesso de informação, que é assim que ela se perde, até se reencontrar. E o que você me diz disso? Como você falou, o bom é ter um limite, né? Mas vale a pena, então, sair experimentando tudo ou não? Para ela poder se julgar, não, mas tipo assim, se avaliar o que ela gosta ou não. Aí eu acho que a pessoa tem que entender se ela tem maturidade para isso. Porque aí nós não vamos falar de idade. Porque às vezes tem uma pessoa que já está com a idade avançada, mas não tem maturidade. Necessariamente não está madura, né? Então, eu particularmente acho que as pessoas devem sim experimentar. Porque como eu vou, né, sentir o que para mim faz sentido ou não faz, mas será que eu tenho maturidade para isso? E isso significa, eu quero namorar outra mulher, um rapazinho jovem se eu sou mais velha, ou se eu sou jovem quero namorar um cara mais velho, enfim, experimentar, eu quero, sei lá, transar com 3 caras uma noite, porque eu quero ver como é transar com 3 caras uma noite. Eu, Valéria, particularmente, né, como eu acredito muito em energia, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas, assim, não vou trazer essa particularidade, né? Então, eu acho que as pessoas têm que experimentar. E aí, se ela consegue, se ela tem maturidade para experimentar tudo isso,
sem criar expectativas, só nesse modo mesmo de experimentação, como se ela fosse um espectador de fora, percebendo quais são as emoções e os sentimentos que ela tem para ela se entender, legal, tá valendo. Mas o problema é que a maior parte das pessoas não tem essa maturidade. E ao invés dela ficar como espectador, ela se emaranha completamente, confunde as coisas, cria uma expectativa enorme, e aí vai tendo cada vez mais frustração. E aí fala, para mim nada dá certo, olha aí, que não sei o quê. E aí toda aquela história do dedo podre, não sei o quê, tudo que a gente escuta o tempo todo, né? E já tem aquelas também que saem de um relacionamento, né? E demora muito tempo para ter um outro relacionamento, talvez, né? Comparando com o seu último relacionamento, comparando com o seu último companheiro, e nada serve. Isso. Cada história é uma história. Né? Eu também falo muito isso para as mulheres que chegam até mim, que elas falam, mas aí para de comparar, é a mesma coisa você ir para uma viagem, né? E escolher um destino diferente, ficar comparando com outro destino. Cada destino tem a sua beleza, a sua particularidade, as relações também são assim. Agora, você me falou uma coisa que chamou a atenção no início, que eu acho bem interessante, posso falar? Pode, claro. Que assim, né, que às vezes você endeusava seu esposo, alguma coisa assim. E eu falo que não me coloquem em pedestal, porque para mim pedestal é prisão. Exato. Entende? Eu já fui colocada, já coloquei e já fui colocada. Isso. E é um peso. Pedestal é prisão. Então, às vezes, você não enxerga o peso que você pôs nele. Sim. Né? E você também, como viveu isso, que também já foi colocada no pedestal, você pode sentir o quanto é difícil. Porque como a gente tem essa necessidade de ser aceito, amado e se sentir pertencente, porque isso fala sobre o nosso cérebro reptiliano. Lá de trás que a gente tinha essa necessidade para, de fato, sobreviver. Só que nós já evoluímos. A gente não precisa mais... eu estou falando de sobrevivência, tá? Sim. De sobrevivência, ninguém morre de fome se você é saudável e adulto. Entende? Então, aí a gente ainda fica com esse negócio. Então, perceba, não coloque ninguém em pedestal e não deixe que ninguém te coloque em pedestal. Porque por conta dessa necessidade, dessa autoafirmação, de sentir amada, pertencente, você gosta daquele lugar. E aí você vai ficando naquela roda e não sai daquilo nunca, porque você não fica livre. Então, eu não gosto de pedestal, eu falo que eu gosto de ser um pardalzinho, você não quer, sabe? Vai voar, você não quer decepcionar a pessoa, né? E você fica ali, você... E por que você não quer decepcionar? Aí eles elogiam muito em certas coisas, você... Opa, aqui eu não posso nem... Eu até queria fazer isso, mas não posso, porque ele me vê assim, né? Ele me vê de outra forma. E você não quer mudar a visão dele, por quê? Porque você precisa dessa, sei lá... afirmação que ele traz para você, porque através disso você fala, realmente eu sou necessário. Mas endeusar alguém também, né? É meio chato isso, não? Ficar endeusando a pessoa. Eu acho parceiro, muito chato. Gente, é muito chato isso. A pessoa fica chata porque ela só fala nisso. Né? O companheiro dela é o melhor, é isso, é aquilo, não é? E é muito chato porque ninguém é perfeito. Sim, exatamente. Eu falo assim, eu brinco com meu marido, eu falo, ele é tão perfeito que até defeito tem. Ótimo. Gente, estamos chegando ao final. Que papo delicioso. Valéria, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Célia, Elizabeth, que delícia esse bate-papo, viu? Muito Vocês, olha, o divã delas está sempre aberto para você, viu, Valéria? Muito obrigada. Você é incrível. Obrigada. E eu queria falar para você. Sem pressa, sem vírgula, sem ponto. Sem brigas. Separou? Sem mágoas. Tem dor? Respeito. Somente amor. Por favor, por mais que seja difícil. Obrigada a você.